Nós estudamos aí também, nós vimos que a Escritura, ela tem a sua autoridade por ela mesma, ela não precisa de forma nenhuma de alguém que ateste a sua autoridade, porque a sua autoridade ela vem do próprio Deus. A autoridade da Bíblia é a mesma autoridade de Deus, porque é a forma de Deus comunicar-se conosco, é por meio da Escritura. Nós vimos aí também o testemunho do Espírito Santo, nós entendemos que é o Espírito Santo que fala por meio da Escritura, ele que atesta com o nosso coração que essas coisas são verdades, e também vimos a suficiência da Escritura e até os limites dessa suficiência, né? Porque nós costumamos dizer que a Bíblia é todo suficiente, mas qual é o sentido disso? O que significa todo suficiente? Significa que ela tem tudo que Deus queria transmitir para nós. Ela tem tudo para resolver qualquer controvérsia religiosa, que é o ponto 9 que nós vamos estudar hoje. Né? Então a Bíblia tem tudo que Deus quis falar conosco. Porém, a Bíblia não é tudo, vamos lembrar. Porque Deus nos deu a Bíblia, sim, claro que Ele deu. Mas Ele também nos deu pastores, Ele nos deu a igreja, nos deu os irmãos. Então, há outras coisas que Deus também coloca como necessárias à vida cristã. E não somente a Bíblia. Eu posso estudar a Bíblia, mas eu não posso deixar de congregar. Eu não posso viver uma ilha de cristianismo fora do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, fora do corpo, eu não tenho comunhão com Cristo. Porque o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Se eu não gosto de estar com Ele, eu não gosto de estar com Cristo. Então, há coisas que Deus coloca em nosso caminho também. Nós vimos em Jeremias 3,15, ali o próprio Deus afirma: dar-vos-ei pastores, que vos pastorei com conhecimento e com inteligência. Então, Deus nos deu a Escritura e nos deu também os pastores, e nos deu os livros, e nos deu as explicações, a fim de que nós pudéssemos a cada dia mais nos aprimorar no conhecimento da Escritura. Nós vimos também que, tão importante quanto a Escritura, decorada ali na nossa cabeça, ninguém vai decorar a Bíblia toda, mas tão importante quanto saber a Escritura, saber o que está escrito, é termos a correta interpretação. Alguém lembra onde nós vimos isso? Onde nós vimos isso na Escritura? Alguém se lembra qual é o versículo que nós usamos para mostrar isso? Nós vimos isso lá naquela parábola do bom samaritano, quando um fariseu, um intérprete da lei, não um fariseu, um escriba talvez, um intérprete da lei, interroga Jesus, perguntando Jesus, querendo colocar Jesus à prova. Ele, doutor da lei, ele defende que a salvação é pelo cumprimento da lei. E vendo que Jesus pregava a salvação pela graça, ele queria ridicularizar Jesus na frente dos outros. Então ele pergunta: mestre, o que faremos? O que devemos fazer para sermos salvos? Qual foi a resposta de Jesus? Nos respondeu com duas perguntas. Alguém se lembra quais são as duas perguntas? O que está escrito na lei? Jesus sabia que isso ele sabia responder muito bem, porque ele era o homem da lei. Ele era o homem que pregava a lei, aquele homem que estava ali na frente de Jesus. Mas a segunda pergunta de Jesus, a pergunta acachapante: como interpretas? É importante saber o que diz a lei, saber o que diz a palavra de Deus. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, é ter a correta interpretação. Aquele homem provavelmente ele tinha o Antigo Testamento todinho na cabeça, ele sabia cada coisa por que foi escrito. Ou seja, a interpretação de texto ele tinha muito bem, mas a aplicação, a interpretação correta, ele não tinha. E Jesus provou isso pela forma como ele tratava os samaritanos. E vocês devem se lembrar disso. Então, ele não sabia o que era amar o próximo como a ti mesmo, por exemplo. Tá certo? E Jesus vai mostrar que não é pelo cumprimento das obras da lei que alguém vai ser salvo. Jesus propõe para aquele homem uma parábola onde, já que ele prega a salvação por obra da lei, não pela graça,
ele próprio tinha que ser tão bom quanto aquele samaritano. Lembra disso? Lembra que Jesus está colocando isso? Faça isso e viverás. Jesus não fala isso para mim e para você, porque ali Jesus não está ensinando salvação por obras. Jesus está ensinando que o ensino daquele rapaz era salvação por obras. E já que o ensino daquele homem era salvação por obras, Jesus fala: quer salvar-se por obra? Vá lá, faça igual a esse bom samaritano e você será salvo. Então havia um problema de interpretação. Aquele homem não entendeu que pelas obras ninguém será salvo. Ele ainda não havia entendido isso. Então é muito importante conhecermos a Escritura, mas é tão importante quanto termos a correta interpretação. Está certo, pessoal? Então a Bíblia é suficiente, mas é preciso ter a Bíblia e a interpretação correta da Bíblia. Lembrando que todas as seitas ditas evangélicas ou cristãs, todas elas têm praticamente a mesma Bíblia. Mas nós temos a Adventista que prega a aniquilação da alma. Eles são aniquilacionistas, ou seja, aquele que não for para o céu vai simplesmente desaparecer, não existe condenação eterna. E nós temos aí testemunho de Jeová que diz que Jesus Cristo não é Deus e que ele já veio, já está andando por aí. Então as pessoas têm a mesma Bíblia. Os católicos têm a mesma Bíblia que nós temos, embora eles tenham alguns livros a mais, mas os livros que são iguais, os nossos livros estão todos lá e são iguais. No entanto, eles têm um entendimento bem diferente a respeito de Maria, a respeito de vários, não é verdade? Então, não basta ter a Escritura, é preciso ter uma correta interpretação. Hoje nós vamos estudar esses 4 pontos a respeito da clareza da Escritura, a respeito da preservação e tradução, a necessidade da tradução e a interpretação correta da Escritura. Então, vamos ver como isso deve ser feito. Quem pode interpretar, quem pode estudar a palavra, todos nós podemos, não vamos ver esses livros, mas a interpretação já é um negócio mais acessível. Nós vamos mostrar aqui quais os problemas que a gente tem daí. Tem um atalhozinho ali, vamos ver se eu consigo aqui pegar o atalho, pronto. Então hoje nós vamos começar aqui no ponto 7, tá certo? Vamos ler o que diz aí. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras entre si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. O que ele está dizendo? Vamos por parte aqui. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Aqui está admitindo que nem tudo na Bíblia é fácil de entender. Às vezes as pessoas pensam: olha, eu estou tendo dificuldade de entender, então talvez eu não seja tão crente quanto o outro irmão. Gente, não é bem assim. Há de fato coisas difíceis. E no nosso meio há irmãos plenamente salvos que estarão no mesmo lugar no céu, que tem um entendimento alto da Escritura, outro que tem um entendimento médio, outro que tem um entendimento mais baixo. Mas isso não significa que essa pessoa é menos crente do que a outra pessoa. Há coisas que são básicas que todos devem saber. Nascemos em pecado, cometemos pecados, e Jesus morreu na cruz, assumindo a nossa culpa. Ele foi castigado em nosso lugar, e isso todo crente precisa saber. Agora, aquelas definições lá a respeito de, por exemplo, pré-milenismo, pós-milenismo, o que mais? Um monte de outras coisas. É bom que saiba, mas isso não é passe para a sua salvação. Há coisas que realmente você precisa saber, mas há outras coisas que, se você não souber, não significa que você vai perder a salvação.
Temos uma guerra aí do arminianismo contra o calvinismo, não é verdade? Alguns até entendem que o arminianismo nem crente é, mas às vezes eles são arminianos e não entendem as implicações. Eles vão perder a salvação por causa disso? Não vão perder a salvação por causa disso. O arminianismo, ele defende que uma ideia de que o homem, de alguma forma, ele produz a sua salvação. Então, no frigir dos ovos é isso aí. Você levar a rigor o entendimento arminiano, você vai ver que a salvação não é puramente pela graça, ela depende de algum grau de mérito. Você tem que fazer alguma coisa para merecer. Já o calvinista, já o reformado, a nossa linha, entende que nós estávamos completamente mortos, de todos os 7 palmos debaixo da terra, quando ele nos alcançou. Isso no sentido espiritual, pessoal. Você não estava morto, não, calma aí. Mas isso no sentido espiritual, o que ele fez? Com mão forte, ele nos alcançou, ele nos tirou de lá. Pode um morto ajudar-se, né, a sair de lá, da tumba? Não, um morto não pode. Então, primeiro ele nos ressuscitou, primeiro ele nos garantiu a salvação eterna, e só depois disso nós abrimos o nosso coração para Jesus. Não é abra seu coração para Jesus entrar. Não existe isso. O morto não tem o poder de abrir o coração. Não é verdade? Mas o que a Bíblia diz? Ele nos deu vida, estando vós em que estado? Estando vós completamente mortos. É assim que ele alcançou vocês. Se o arminiano não entende isso, a profundidade dessas coisas, ele não vai perder a salvação. Então, há coisas que são claras, há coisas que são mais difíceis. Olha o que Pedro fala a respeito dos escritos do apóstolo Paulo. Lá em 2 Pedro 3,16, como, aliás, Pedro se referindo a Paulo, fazem todas as suas epístolas, nas quais fala acerca desses assuntos, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que quem deturpa um ensino, nunca fica só naquele ensino. Nunca fica. Ele deturpa um, deturpa outro, deturpa mais outro, nunca fica só por um. Essa é uma dica, uma deixa para você perceber de quem que ele está falando aí. Então, de fato, há coisas que são difíceis de entender. Então, nem tudo a gente vai conseguir entender. Lá no céu nós vamos entender todas as coisas. Nós vamos ter uma eternidade aprendendo coisas todos os dias na eternidade. E nunca vai se esgotar o nosso aprendimento de Deus. Nossa aprendizagem a respeito de Deus lá no céu vai ser uma coisa estupenda, vai ser uma coisa eterna. Nós vamos nos surpreender com as maravilhas de Deus. Todos os dias ficaremos maravilhados por quem Deus é, surpresos com novas coisas todos os dias. Mas aqui na terra, nosso conhecimento sempre será limitado. E algum vai ter mais conhecimento, outros menos, né? Eu pelo menos não tive o privilégio de aprender o hebraico, o aramaico, o grego, para ler diretamente dos inspirados. Então nós lemos as traduções, as melhores possíveis. Mas uma pessoa, para se aprofundar completamente, ela precisaria conhecer os textos originais. Tá certo? Em outro lugar vai dizer assim, em Hebreus 5, a esse respeito tem muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, aqui o escritor aos Hebreus também está dizendo que há coisas que são difíceis de explicar. Então, nem tudo na Bíblia é trivial, aliás, quase nada é tão assim, simples, né? A própria Bíblia diz que as pessoas vejam e não percebam, né? Ouçam, né? Com os ouvidos, mas não entendam, a fim de que não sejam salvos. Está escrito lá em Marcos 4, verso 10, salvo o melhor juízo. Depois você pode procurar lá. Ou seja, o próprio Deus não quer que a coisa seja assim tão trivial, porque Ele deseja salvar os seus, Ele não quer salvar o mundo. Isso surpreende alguém aqui? Hein? Alguém surpreso com essa palavra? Que Deus não quer salvar o mundo? Hein? É coisa difícil de explicar? Alguém aqui? Só para não passar batido, alguém lê para nós
João 17:9. João 17:9. Mariana e ela é Ana Clara. Ana Clara, Mariana, lê para nós aí, quem achar. João 17:9? João 17:9. A nossa tradução está diferente, tá? Tá, vamos tentar traduzir aí, pessoal. O que está escrito aí? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Eu rogo por eles. Qual é a próxima frase? Depois eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Jesus está caminhando para a cruz aí. Isso aí é um passo antes dele subir na cruz. Ele está dizendo, eu não rogo pelo mundo, eu rogo pela igreja. Então, às vezes as coisas não são tão fáceis, porque ele também não quer salvar o mundo. Aí algumas pessoas falam, não, mas Jesus orou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus está falando dos seus eleitos que estavam ali crucificando ele mesmo. Ele sabia que entre aqueles que estavam ali com a espada na mão, haviam pessoas que eram eleitos. Mas pelo mundo ele está dizendo, eu não rogo. Pelo mundo eu não vou rogar. Percebeu nesse texto? Em outro lugar ele vai dizer que todos ouviram a palavra e creram nele aqueles que estavam destinados a crer. Isso está em Atos 13:48. Depois vocês consultem. Tá certo? Continuando aqui, o restante desse ponto 7, contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, queridos, e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no uso devido dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão deles. Ou seja, a Bíblia não foi escrita para uma elite intelectual. A Bíblia não foi escrita para uma elite que formou em letras e mais não sei o que das coisas. A Bíblia foi escrita para todos. Uma pessoa semi-analfabeta, semi-letrada, uma pessoa que às vezes nem alfabetizada, apenas de ouvir a pregação da palavra, pode ter um entendimento mais do que suficiente para a salvação. Ela sabe o trivial e ainda sabe outras coisas que às vezes pessoas com anos de igreja não conseguem captar. Porque para a salvação, para a compreensão para a salvação, é necessário aquelas revelações que nós já estudamos aqui lá no primeiro ponto. Revelação geral, quando é dito para todo mundo, a revelação especial, que é a Escritura, mas além da revelação especial, que é a Escritura, essa que todo mundo pode ler, nós precisamos de algo mais, da iluminação do Espírito para a compreensão daquilo que foi escrito. Então, se não tiver uma ação do Espírito hoje, uma pessoa não pode compreender e ser salvo por essas letras. Ela não pode se o Espírito não atuar nela. Então vamos ver. A Bíblia mesmo diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar lá aquilo que nós precisamos para trilhar esse caminho e chegar na salvação. E outro lugar vai dizer, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, se eu tenho contato com as Escrituras, mesmo um analfabeto, eu vou ter esse contato por meio do estudo bíblico na igreja, por meio do estudo bíblico em casa, por meio da pregação. Se ele não sabe ler, alguém vai ajudá-lo nisso. Ainda assim, ele vai ser salvo. Tá certo? Então, a Bíblia não foi escrita para uma elite de privilegiados intelectualmente. Né? E também, olha, a Bíblia diz, vos pastores segundo o meu coração, que eu vos pastorei com conhecimento e com inteligência. Então, esses são parte dos meios ordinários que está escrito lá. Ó. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses meios ordinários que Deus nos dá para a compreensão. Agora, tem muita gente desperdiçando os meios ordinários. Nós temos estudo bíblico na quarta-feira, cadê o pessoal? Nós temos a oração na terça-feira, cadê o pessoal? Às vezes na escola dominical um monte de gente não comparece.
não comparece aos cultos para ouvir a pregação, então nós estamos jogando fora aquilo que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar nessa compreensão. Olha aqui, ó, note que a Escritura não é um código secreto para uma elite intelectual, mas a sua clareza não dispensa o esforço humano. Olha aí, é preciso também a responsabilidade humana. Olha aí, embora a salvação seja plenamente obra de Deus, ele cobra também a responsabilidade humana, né? Para a compreensão. É preciso, então, um diligente uso dos meios ordinários. Que meios são esses? Não vou citar somente alguns aqui, ó. A oração, né? A pessoa precisa batalhar em oração todos os dias, a menos que a pessoa se sinta tão não necessária de nada. E Jesus falou que ele veio para os doentes, não para aqueles que se julgam sãos, não é verdade? Se a pessoa se julga sãos no sentido espiritual, ela não precisa de Cristo. Então Cristo não veio para essas pessoas que já se acham boas o suficiente. Mas se você não é desse grupo que já se acha bom o suficiente, você vai lutar com Deus em oração mais do que Jacó lutou com Deus ali no Val de Jaboque. Você vai lutar em oração, tá certo? A oração, o estudo bíblico, a meditação na Escritura não é apenas ler mecanicamente, é ler e meditar naquilo que está lendo. Hoje a maioria das pessoas leem, dizem que sabem ler, mas se passar de 3 linhas, ela já não compreende mais o que está escrito ali. Não é verdade? A atenção à pregação. Então, para isso eu preciso, para essa atenção à pregação, eu preciso estar presente, eu preciso ser frequente nos trabalhos e nos estudos bíblicos. Nós temos estudo bíblico toda quarta-feira aí, e às vezes nós estamos desperdiçando isso. E principalmente a comunhão sacramental. Eu preciso participar da mesa da comunhão, que aquilo também nos fortalece espiritualmente. Tá certo? Estamos falando aqui primeiro do batismo, também da Santa Ceia. Vamos passar para o 8º ponto. Sabe, se eu puder só responder também uma coisa, é muito interessante isso de ser tudo que é suficiente para a salvação ser claro. Quando a gente pensa que até as pessoas do Antigo Testamento, que eram salvas da mesma forma que nós, embora temporalmente eles criam uma promessa que viria e nós como que já veio, muitos dos santos do Antigo Testamento só tinham acesso, por exemplo, aos 5 primeiros livros da Bíblia, ou só ao Antigo Testamento, e mesmo assim, embora, claro, a clareza aumentou com o Novo Testamento em muitas coisas, aquilo ali já era claro o suficiente para eles serem salvos também, já com aqueles textos ali. Então eles tinham um conhecimento extremamente limitado, porque não havia sido revelado, porque a revelação ela é crescente, né? Ela é, como se diz? Progressiva e crescente. E eles não tinham essa compreensão, porque não foi dada a eles. Nós temos, mas eles foram salvos da mesma forma, pelo mesmo Cristo. Olhando para o mesmo Cristo, olhando para frente, nós olhando para aquele que já veio. Eles olhavam para diante, na esperança, né? Boa, pastor. Presbítero. Sim. Ele é bem. Ah, sim, olha, prazer. Também. Naquele primeiro tópico que o senhor falou sobre os que eles alegam que a fé e que a salvação é por mérito, né? Isso se você não tirar a fundo aquilo que eles falam. Obviamente eles não vão admitir, mas se você pegar a pregação arminiana, você vai ver que ela vai chegar nisso. Mas pelo que eu não consigo diferenciar mérito sem obra. Não existe. Embora a salvação não seja pelas obras, as obras não garantem salvação para absolutamente ninguém. Por que as obras não garantem salvação para ninguém? Por quê? Porque quando nós somos salvos, como é que era o nosso estado? Estando nós o quê? Mortos. Que obra você fez para ser salvo se você estava morto? Que obra você fez? Então, você pratica a obra como evidência de que você passou por isso. Passou pela salvação, digo eu. Entendeu? Se você não pratica as boas obras e diz por aí que você passou por esse processo, você está mentindo. Mas as obras são apenas evidências. As obras não são causa. As obras são consequência. Não existe salvação sem boas obras.
Não existe. Embora as boas obras não sejam de forma nenhuma causa. Entendido? Bom, o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados muitos em todos os séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas a igreja deve apelar para eles como para o Supremo Tribunal. É aquilo que nós estamos falando. A Bíblia contém tudo para tirar toda e qualquer controvérsia. Mas inspirados são os originais. Inspirados são os originais. Quer dizer que a Bíblia não é inspirada? É claro que é, mas assim, com um grau de proximidade perto de 99%. 99,9%, sei lá. É difícil colocar isso em matemática. Mas inspirados 100% são somente os originais. E nós precisamos estar o quanto mais perto dos originais possível. Então nós precisamos nos munir de boas traduções, de traduções sérias, de traduções que não ficam infantilizando o texto, tirando o peso daquilo que foi escrito, tirando a reverência daquilo que foi escrito. Então tem muita Bíblia hoje por aí que quer ser popular, mas elas tiram como que eu diria, a percepção do grau de reverência que era utilizado por aqueles homens quando escreviam. Então eu tenho que tomar cuidado, tá certo? Mas não dá para fazer uma que seja 100%? Vamos pensar aqui. No próximo ponto aqui, a gente vai falar que todas as nações precisam ser evangelizadas e você precisa traduzir para uma determinada nação. Aí você vai traduzir para uma nação indígena, sei lá no centro da Amazônia, então lá na África, cujo vernáculo, o palavreado nunca recebeu uma forma escrita. Primeiro você vai ter que inventar uma forma escrita. E depois, a quantidade de palavras que eles conhecem dá para caber numa folha. Sei lá, uma quantidade de palavras pequena, apenas por hipótese aqui. Como que você vai pegar línguas ricas como o hebraico e o grego, e o nosso português também é uma língua rica, mas não tanto como os originais, que tem palavras para tudo. Então tem coisas que tem nos originais, mas não tem na nossa língua. Imagina para essas línguas que é mais pobre ainda. A pessoa que está traduzindo vai ter que dar um jeito para tentar explicar aquilo que não tem na língua daquela pessoa. Está entendendo a dificuldade? Então, não vai ser 100% daquilo que foi inspirado. Vai ser o mais próximo possível. Está entendendo, pessoal? Por isso que nós temos que nos munir daquilo que for, daquilo que a gente encontrar de melhor em termos de tradução, as traduções mais sérias. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Sobre a imutabilidade da palavra. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o i nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, nós vimos lá que Deus promete conservar essas traduções. Ali o texto está dizendo que Deus, pelo singular cuidado e providência, Ele conservou puro. E de fato Ele prometeu conservar puro. Ele disse, nem o tio nem o i vai passar da lei. Olha lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Então Ele tinha que preservar isso aqui para o seu povo. Por isso nós cremos que aquilo que chega a nós reflete o que está nos originais. Por quê? Não porque alguém quer, porque Deus quer. Porque Deus prometeu manter. E Deus não faz promessas vagas. Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Tá certo? Olha aí. E sobre essa preservação, Isaías ele vai dizer, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
Não porque nós queremos, não porque nós fizemos alguma coisa, mas por obra, pelo poder do próprio Deus. É Ele quem garante isso. Na continuação ele vai dizer. Sai. Quando a gente fala dos originais, do grego, do aramaico, me corrija se eu estiver errado. Eu vi um judeu dizer, um estudo, que a nossa Bíblia que nós mais usamos é de Ferreira Almeida, correto? Alguns alegam que Ferreira Almeida, quando foi traduzir, ele tinha por volta de 14 para 16 anos, ele conseguiu traduzir em três línguas a Bíblia, na tradução. Em um dos livros, acho de Joel, se eu não me engano, minha memória não me engana, através desse estudo que eu vi desse judeu, ele se resolveu em uma ilha para poder escrever. Aí quem terminou de escrever esse livro da tradução foi um judeu. Aí a esposa dele tinha achado uma carta e foi constatado um pouco mais de 1000 erros de concordância na tradução que ele fizera. Aí uma pergunta para ti: o senhor tem algum conhecimento que o próprio Ferreira Almeida era um católico? Não tem muito esse conhecimento histórico. Cadê o nosso historiador? Tá dando Não, o Tito não está aí não. O homem da história é o Tito. Porque se encontramos tantos erros na própria Bíblia. Mas fique tranquilo com relação à tradução de Ferreira de Almeida, porque ela já passou por muitas revisões. Não, sim, é só por Já curiosidade. passou por muita evolução. Então, a versão ARA já é uma evolução da versão ARC, por exemplo. Porque, como o senhor falou no último aula, há um cuidado muito grande na questão da tradução, porque Érica me lembrou que agora eu tinha uma Bíblia, já tenho ela, a mensagem. Se os irmãos já teve ela em mãos, ela foge muito do contexto original, tá? Essa Bíblia, a mensagem. Hoje eu não faço uso dela mais. Tem muitas Bíblias aí que foge totalmente. Tem muitas Bíblias, Bíblia feminista, tem Bíblia LGTB, cada 5 palavras, 3 são palavras de baixo calão. Tem Bíblia aí desse jeito. Obrigado. A palavra que você não ousa nem pronunciar. Eu esqueci o nome dela. É freestyle, eu acho que É isso aí, é freestyle. Não queira nem abrir o negócio. Se você abrir, se você ler 5 palavras ali, 3 você já. Você não vai ser capaz de pronunciar. Tá certo? Vamos lá. Mas não sendo essas línguas conhecidas como povo de Deus, esse povo de Deus, que tem o direito e tem o interesse nas escrituras e que deve, no temor de Deus, ler e estudá-la, olha aí, essa parte da confusão aqui, ela está falando que esses originais grego, aramaico e hebraico, eles precisam ser traduzidos para todo o povo de Deus, tá certo? Olha aí, ó. Por quê? Porque quando fala que o povo de Deus tem interesse, olha o que acontece com o homem de Deus. Em Salmo 1:2 vai dizer que antes o seu prazer, o prazer do justo, o prazer do homem de Deus, está na lei do Senhor e nela, na sua lei, meditar, né? Ele medita dia e noite. Então é preciso dar a ele instrumento para que ele possa fazer isso. Então, nós que evangelizamos outros povos, temos a obrigação de traduzi-la. Temos essa obrigação, tá certo? Porque eles têm o direito de ter isso em mãos. Diferentemente do romanismo, que pregava que só a igreja podia ter a Bíblia. E a única Bíblia que a igreja podia ter era a Vulgata Latina. Tinha que ser uma Bíblia lá em latim e o padre tinha que pregar em latim. Era desse jeito no passado. Até que veio a reforma e pessoas como Martinho Lutero passou um tempão escondido exatamente para traduzir a Bíblia. Não sei se vocês sabem que isso foi um dos primeiros grandes trabalhos da imprensa, depois que inventaram a imprensa, foi imprimir exatamente a Bíblia de Lutero, a Bíblia da tradução de Lutero, né? Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei, terei prazer nos teus mandamentos, os quais amo. Então, se você leva o evangelho para alguma pessoa e você sabe que essa pessoa creu, essa pessoa, ela automaticamente passa a amar a palavra de Deus. É preciso traduzir, então, para ela. Ela tem o direito de ter esse texto em mãos, né? Aqui, pessoal, vamos fazer um parênteses para a gente tratar de uma questão que pode ser problema. Livre exame lá em cima versus livre interpretação.
quais são os perigos da livre interpretação. Mas antes vamos saber o que é livre-exame. Livre-exame é o direito e o dever também, né, de cada fiel, de cada um de nós, acessar a Escritura em sua própria língua e examinar o que é pregado à luz da Bíblia, como faziam os bereanos. Os bereanos, eles diziam, o texto de Atos 17:11, ele vai dizer, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles não apenas recebiam, não apenas ouviam, mas eles iam conferir para ver se aquilo que estava sendo dito é verdade. De repente o presbítero está falando um monte de bobagem aqui. Aí você tem que chegar em casa e verificar se isso é o que está na Bíblia de fato. Se confere ou não. E se não confere, cobrar. Esses homens estavam recebendo o Evangelho direto do apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo que eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles iam conferir, ao invés de alguns pregadores orgulhosos de hoje, que eles ensinam, e se a pessoa ousa fazer uma pergunta enquanto eles ensinam, por que está duvidando de mim? Aí ele dá aquela carteirada. Eu sou ungido. Você sabe com quem você está falando? Paulo poderia ter dito, aqui é a palavra do apóstolo Paulo. E vocês ousam conferir as coisas para ver se elas são iguais, são assim mesmo. Mas ao invés disso, Paulo diz que eles eram mais nobres justamente porque eles iam pesquisar, eles iam verificar se ele não estava falando nenhuma bobagem, para ver se aquilo estava de acordo com os livros. Lembra que Jesus na estrada de Emaús, quando ele encontra aqueles dois lá, a Bíblia registra, e começando por Moisés, passando por todos os profetas, ele ia dizendo para eles o que estava escrito a seu respeito. Então ele ia conferindo, profeta por profeta, olha, isso aqui fala de mim, isso aqui também, conferindo coisa com coisa, Bíblia com Bíblia. Vamos seguir. A fé reformada, a Bíblia não está presa ao clero, não é só o clero que pode interpretar não, ler, estudar. O fiel tem o Espírito Santo e pode examinar e entender a mensagem, e deve estudá-la, tá certo? Todo fiel. A regra é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o leitor está submetido ao texto. O leitor deve se submeter ao que diz o texto, não é aquilo que eu gosto que é a verdade. A verdade é aquilo que a Bíblia diz. Muitas vezes a Bíblia fala coisas que nós não gostamos, não é verdade? Olha lá, o contexto, o exame é feito dentro da comunidade da fé, isso no contexto da fé reformada, usando o que? Os documentos históricos, como os credos, as confissões de fé, e elas jamais tomam o lugar das Escrituras, mas elas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir heresias já de muito conhecidas. Então é assim que as coisas são olhadas numa igreja genuinamente evangélica, numa igreja reformada. Por outro lado, o que é a livre interpretação? Aí vem os perigos. Olha, a livre interpretação é um conceito subjetivista, porque cada um, né, quando fala subjetivo, cada um tem a sua interpretação e estamos todos em paz. Tem jeito isso de dar certo? Não tem jeito de dar certo, pessoal. Olha lá, essa ideia de que o indivíduo ele é a autoridade final sobre o que o texto significa, né? O sentido da Bíblia passa a ser o que o escrito significa para mim, isso é que importa, ao invés de o que é que Deus disse. Ao invés de o que importa ser o que Deus disse, é o que Deus realmente está dizendo, o que importa é o que Ele está me dizendo, é o que eu acho que Ele está dizendo para mim. Então eu passo a ser o senhor do texto. Está entendendo o tamanho do perigo da coisa? Desse jeito o indivíduo torna-se juiz do texto, não importa o contexto original, a gramática ou a história, não importa o que os antigos pensavam, os grandes pensadores, as nossas confissões. O texto me disse outra coisa, então você fica a sua verdade, eu fico com a minha, e ficamos todos em paz. Isso não tem como, uma casa dividida não permanece de pé, então não pode ser assim. O que importa é a intuição ou o sentimento do leitor. Quando eu interpreto a Bíblia e o texto torna-se... quando eu interpreto a Bíblia, o texto torna-se um nariz de cera, onde cada um molda como quer.
Já viu aquela história do nariz de cera? Você tem uma estátua ali que quebrou, alguém roubou o nariz, aí eles fizeram de cera e botaram no lugar. Mas de tempos em tempos alguém tem que ir lá e consertar, porque aquele nariz de cera ele ia baixando ali, daí a pouco ele desaparecia. E todo mundo, sendo solidário, passava por lá e consertava o nariz. E cada um desses voluntários colocava um nariz diferente. Nunca era igual. Então, não pode ser assim com a doutrina. A doutrina não pode ser o nariz de cera, onde cada um faz a seu próprio gosto. Não é assim, tá certo? Então, o risco da interpretação inclui relativismo, a verdade deixa de ser absoluta, ela passa a ser subjetiva. Cada um tem a sua verdade e vivamos todos em paz, o que é absolutamente impossível, né? Não tem paz onde todos pensam diferente. Abuso espiritual. Líderes usam interpretações particulares desses líderes, né, e novas revelações para manipular o rebanho. Então, se a verdade da palavra não é absoluta, e se eu puder falar que Deus me deu uma outra interpretação, então eu posso manipular. Se eu estiver na posição de liderança, eu posso manipular o público. Está entendendo, pessoal? Então, isso é um perigo danado, a pessoa ser manipulada, né? E o desprezo pela história, isso aí ignora 2000 anos de igreja cristã, de reflexão, né, cristã, agindo como se a Bíblia tivesse caído do céu hoje, diretamente no colo do leitor. A pessoa quer pegar a Bíblia e quer fazer teologia a partir do zero, esquecendo tudo. É igual eu vou inventar um iPhone, mas eu quero começar inventando o silício. Eu quero começar inventando, sei lá, a corrente elétrica. É meio complicado isso, não é verdade? Não é assim. Hoje nós temos um grande conhecimento, até maior do que grandes pensadores do passado, não porque nós somos melhores do que eles, mas é porque nós estamos montados nos ombros deles. É assim que nós vamos enxergando mais adiante. É assim que Deus vai nos permitindo ver aquilo que eles já viram, e nós vamos também aprendendo mais e mais. Tá certo, pessoal? Saindo do nosso parênteses, indo lá para o final, esses livros, eles precisam ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente. Por que permanecendo nelas abundantemente? Porque nós vamos tentar fazer a melhor interpretação, a melhor tradução possível dentro das possibilidades daquela língua. Então, nós vamos manter o suficiente para aquele povo poder estudar a Bíblia, tá certo? Permanecendo nelas abundantemente, assim eles adorem a Deus de modo aceitável. Então, o que é necessário para adorar a Deus tem que estar lá e precisa ser compreendido. E possua, assim, a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Vamos ver isso. Tanto os judeus como os cretenses ouviram falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Atos 2, a descida do Espírito Santo, as pessoas falavam em línguas. Então já vem ensinar pentecostalismo aqui? Não é isso que eu vou ensinar aqui, não. As pessoas falavam em línguas exatamente para que todos os estrangeiros entendessem. É isso que Deus está fazendo aqui, ó. Aqui é o começo da divulgação do Evangelho. Então as pessoas, cada um ouvia na sua própria língua. É para isso o dom de língua. O dom de língua não é para complicar, não é para falar do lava-chuves, não é para falar vai que a malacaia, só não pode cair no meu pé, né? Se ele canta lá na praia, se ele quer cantar ou não tem problema meu. Mas, gente, essas coisas não existem na Escritura. Essas coisas nunca apareceram na Escritura. Na Escritura, todas as vezes que o anjo ou que Deus se dirigiu ao homem, esse homem entendeu perfeitamente. Inclusive aqui, um monte de estrangeiros ouviu cada um na sua própria língua materna. Tá certo? Olha lá, todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras, o meu entendimento, para instruir outros, do que 10.000 palavras numa língua que as pessoas não entendem. O que Paulo está falando aqui? Porque as pessoas começaram a falar em línguas quando o estrangeiro estava ausente. Elas começaram a falar em língua para mostrar a espiritualidade, para mostrar que ele é um santarrão,
Elas receberam o dom e estavam usando de forma a colocar esse dom como a serviço dela, como se ela fosse maior do que as outras pessoas, por causa desses dons. Mas o dom era para falar com o estrangeiro. Se o estrangeiro não estava presente, não tinha razão de usar esse dom. Então Paulo, para de falar. Vamos falar na língua que todo mundo entende. Não, é interessante ver que, assim, pelo testemunho da própria Bíblia, já havia esse interesse de Deus de usar os meios ordinários. Um deles é falar na língua de que as pessoas precisavam entender, para que a palavra dele fosse difundida, né? Então, assim, até esse cuidado com traduções e tudo mais, a gente precisa entender que a boa mão de Deus está ali conduzindo tudo isso para que a coisa aconteça, né? Porque às vezes as pessoas pensam que vai ser sempre de uma forma miraculosa e espetacular, e não, Deus também opera nos meios ordinários e simples, entre aspas. Sim, o jeito é o meio ordinário. Os milagres, ele faz milagres, mas não assim, da forma que aconteceu lá. As formas que aconteceram lá, elas tinham, os milagres aconteciam a fim de atestar, não o evangelho, mas para atestar a autoridade daqueles que traziam a palavra. Por quê? Porque milagres nunca foi um instrumento que ajudasse na pregação do evangelho. Entendeu, senhora? Nunca foi um instrumento que ajudasse. Por quê? Porque milagre não salva ninguém. Os 10 leprosos receberam o milagre, só um creu. Só um creu. Milagre não adiantou. Não creram, mesmo sendo milagre no próprio corpo deles. Se você olhar para a multiplicação de pães e peixes, Jesus no dia seguinte teve uma multidão atrás de si. Todos eles passaram pelo milagre, todos eles viram o milagre. Mas no dia seguinte, que Jesus não deu para eles nem uma migalha de pão, todos eles foram embora. E Jesus falou até com os discípulos: e vós não quereis ir também? Num dia ele tinha uma mega igreja, no outro dia não tinha mais igreja. A mega igreja é fruto de ver o milagre. É o que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1. Os judeus gostam de ver milagres, os gregos gostam de ver retórica bonita, mas nós simplesmente pregamos Cristo crucificado. Nós somos só pela pregação, nada de milagre. Jesus na estrada de Emaús, começando por Moisés, passando por todos os profetas, expunha-lhes o que estava escrito a seu respeito. Palavra, pregação, não foi milagre que ele fez ali na estrada de Emaús para convencer ninguém, só palavra. Em outro lugar ele diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam, não precisa ver milagre. Milagre tinha o condão de apenas atestar a autoridade daqueles que pregavam, aqueles que traziam a revelação inicial. Tá certo, pessoal? Vamos lá para o ponto 9. Só o ponto 9 e o ponto 10 para a gente encerrar. Rodrigo, vou ficar só um pouquinho naquele dois, que eu ia comentar uma coisa. Aqui, naquela parte do texto assim, mas é isso. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nas traduções também, é aquela parte que fala lá em cima que, de uma forma ordinária, o Antigo Velho Testamento em hebraico, o Novo em grego, eles são conservados puros em todos os séculos. Então é uma coisa que está ordinariamente disponível para a igreja em toda a sua história. Assim. Então, essas traduções que são assim, porque a gente achou um manuscrito mais antigo lá no Egito, estava no cofre que ninguém nunca viu, mas não tem o capítulo 1 de Mateus. Então, publica uma nova versão sem capítulo, ou com algum texto a mais, alguma coisa dessa, sendo que, na verdade, o testemunho de todos os manuscritos que a igreja teve acesso, aí vem um mais antigo, de algum lugar X, que alguma coisa vai, e ele publica nova versão internacional, não sei o que, sem estar cifrado, né? Sem estar cifrado. Eu não sei se a ACF faz isso, ela tira aqueles textos que ficam entre colchetes. Tem algumas aí que eu acho que a ACF faz isso, eu não tenho certeza. Que é uma das melhores traduções que tem, a ACF. Mas aqueles textos que estão entre colchetes, tipo aquele texto da mulher que estava para ser apedrejada, ele está todo entre colchetes. Tem Bíblia que não traz aqui, simplesmente tira aquilo lá, simplesmente joga fora. Consegue aquela parte toda que você fala de relativismo. Igual,
Eu queria que você me falasse é certo ou errado, porque às vezes o que acontece? Você está escutando a gente, eu estou escutando a pregação, esse igual você falou do dom de línguas, né? Então a pessoa começa assim, eu estou te perguntando, eu não sei, tá? Aí a pessoa começa a falar em línguas, meu Deus. Pedra para calar. É o melhor que você tem. É o melhor. Não é. Isso não é de Deus. Absolutamente não é de Deus. Entendeu? Absolutamente não é de Deus. Aliás, se vocês querem ver alguém pregando em língua de forma correta, convido todos vocês a estarem aqui quinta-feira à noite, 7h15, na quinta e na sexta. Vai ter um homem aqui pregando outra língua, pregando inglês. E vai ter alguém que traduz. É necessário que haja alguém que traduz. Pode falar em língua? Pode. Ele vai falar em língua aqui. Mas vai ter alguém que traduz. E a língua que ele vai falar não é língua de êxtase. O cara fez um êxtase e começou a falar os negócios lá. Então, que não existe na linguagem de povo nenhum da terra. É uma linguagem marciana, sei lá, língua de anjo, sei lá, que eles falam lá. Não existe língua de anjo. Só porque Paulo fala de uma forma hiperbólica lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, Paulo fala de uma forma hiperbólica. Por que eu digo de uma forma hiperbólica? Ele fala, ainda que eu tivesse todo o conhecimento da ciência, Paulo nunca teve todo o conhecimento da ciência. Ele está falando de uma coisa, ele está voltando de uma forma hiperbólica. Então ele está colocando uma coisa impossível. E todas as vezes que o anjo interveio na terra, ele veio falando de uma forma que as pessoas pudessem ouvir claramente. Nunca precisou de tradução. Nunca precisou de tradução. E quando há o falar em língua, é porque tem alguém ali precisando de ouvir naquela língua. E se havia tradutores, que Paulo falou lá que era necessário que houvesse, é para que os daqui também pudessem entender o que estava sendo falado com aquele estrangeiro. Era nesse sentido. Para isso que precisava de tradutor. Mas isso foi naquele período. Hoje não existe isso mais. Tá certo? Vamos seguir, pessoal. Nós vamos ficar sem almoço hoje, hein? Vamos ficar sem almoço. Olha aí. Ó. Vamos lá. Isso aqui nós já passamos, isso aqui já passamos. Chegamos no ponto 9. A regra infalível para interpretar essas coisas, olha lá fora. É a própria Escritura, é a Escritura interpretando a Escritura. Então, se há coisas difíceis de entender, vamos usar a Bíblia. Portanto, quando houver qualquer questão, tipo essa aí, sobre o que é verdadeiro, e qual é o verdadeiro em pleno sentido daquilo que está se estudando, de qualquer texto da Escritura, o sentido que não é múltiplo, grava isso, ó, não é múltiplo, mas é único. Esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, se eu estou lendo lá 1 Coríntios 14, que fala em línguas, e eu não estou conseguindo entender, eu venho para Atos 2. Mas o próprio 1 Coríntios 14, ele vai falar, falarei a esse povo por gente de outros povos. E nem assim eles vão me dar ouvidos. Ou seja, eu vou falar na língua clara deles. E ainda assim eles duvidarão. Mesmo ouvindo em alto e bom som, eles duvidarão. Mas se a pessoa não conseguiu ler essa frase e entender, vai para Atos 2. Então é assim que nós devemos interpretar a Escritura. É colocar a Bíblia para interpretar a Bíblia. E o sentido nunca é múltiplo. Eu entendo de um jeito, você entende de outro. Como se a Bíblia contivesse ambiguidades. A Bíblia não contém ambiguidades. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia não briga com a Bíblia. Jamais briga com a Bíblia, tá certo? Então não tem sentido dúbio na Bíblia, tá certo? Olha, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei, editarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurar o reino. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é o primeiro concílio da igreja, Atos 15. Quando
salvo engano, é Pedro que está falando, ou é Tiago, eu não sei que está falando, confere com isso as palavras dos profetas. Por isso o quê? É que Pedro tinha dado um testemunho de que ele pregou para gentios e esses gentios creram e receberam o Espírito Santo. Logo, os judeus tinham que passar a aceitar os gentios como parte do povo de Deus. Aí ele fala, e isso confere com o que está escrito. Olha, conferir Bíblia com Bíblia. E isso confere com o que está lá. Assim como Jesus, ó, lá o texto que eu estou citando aqui de Lucas 24, onde Jesus, começando com Moisés, discorrendo por todos os profetas, coisas que a seu respeito estava na Escritura, comparando Bíblia com Bíblia. Vamos correr aqui, ó. Esse é o último ponto, pessoal. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser, inclusive essa que nós estamos tendo aí, né, tem de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas essas opiniões que nós estamos dando aqui e outras mais, as opiniões inclusive dos antigos escritores, não é porque é antigo que é perfeito, não, a menos que esteja na Bíblia, entendeu? Porque os antigos, Lutero, Calvino, são todos homens falhos, escrevendo muita coisa boa, mas não sendo canônico, eu preciso verificar que eles erram também, né? Agostinho, todos eles, está certo? Inclusive os antigos precisam ser conferidos. Olha lá, todas as doutrinas de homens, as opiniões particulares, o juiz supremo de tudo isso, em cada sentença devemos, em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando por meio da Escritura. Não é falando por meio da revelação, o Senhor me deu uma revelação aqui hoje, sai disso. Tem gente que busca revelação para tudo. Eu tenho 2 empregos na minha frente, qual que eu devo aceitar? Será que eu devo aceitar o emprego A? Deixa eu ver, eu vou abrir a Bíblia aqui, ó, eu vou fechar o olho assim, jogar a Bíblia para cima, na hora que cair eu vou meto o dedo aqui. Se for um versículo que fala alguma coisa positiva, quer dizer que é para eu aceitar aquele emprego. Gente, Bíblia não é carta de tarô, não se lê a Bíblia desse jeito. Isso aí é coisa para mantinar. Nós não lemos Bíblia desse jeito. A Bíblia é para ler com entendimento. Todo versículo bíblico, ele tem que ser lido dentro do seu contexto. Você está falando não está falando de emprego, está falando de outra coisa. Então eu não posso usar aquilo ali para atestar que eu devo pegar esse emprego ou aquele. E não busquem revelações novas. Não existe revelação. Não adianta você orar pedindo revelação para nada. O que Deus te dá é suficiente para você fazer as melhores escolhas. E hoje foi pregado sobre a providência de Deus lá em cima. Creia que a escolha que você fizer, sendo você uma pessoa que fez a escolha de forma honesta, que você sabe que aquilo ali não vai causar empecilho para a sua vida espiritual, nem vai atrapalhar a vida dos outros, se você sabe que é uma escolha honesta, faça a sua escolha a quem você quiser fazer, e Deus, na sua santa providência, vai abençoar no caminho que você escolheu. É assim que nós devemos enxergar. Mas se der tudo errado lá na frente, não deu tudo errado. Que às vezes Deus quer que a gente tome uns tapas também, de vez em quando, até para o nosso aprendizado. Até para o nosso aprendizado. Ele quer isso para nós também. Então, faça a sua escolha de maneira racional, não esperando que Deus mande um passarinho azul ali para poder falar com você alguma coisa, porque não é por aí. Entendeu, pessoal? Não é lendo a Bíblia como como é que se chama isso? Bibliomancia? Não sei como é que eu chamo isso aí. Onde você bate o dedo lá em qualquer texto, e não é assim que se lê a Bíblia. Caixinha de promessa. A Bíblia não faz essas coisas, pessoal. Tá certo? Tá entendido, pessoal? Então vamos para o nosso almoço, né?